nossos pecados. O problema na comunidade de São Paulo é a seguinte, que nós lemos hoje na primeira leitura. O que antigamente na religião, principalmente na religião politeísta, onde tinha vários deuses, então o que acontecia? Se você queria alguma coisa do Deus, sei lá, a deusa do amor dos gregos, se você queria alguma coisa dela, então você faria um sacrifício a ela e ela te retribuiria aquilo. E o sacrifício geralmente era o quê? Um sacrifício animal. Então, eu estou dizendo de um sacrifício mesmo, escolher um animal, cortar a garganta do animal, derramar o sangue dele e oferecer aquele animal no templo. Era mais ou menos isso que acontecia. Também uma tradição que acontecia desde o Antigo Testamento, prestada a Javé com os judeus. Então se escolhia lá o carneiro mais novo e imolava esse carneiro no templo ao Deus Javé. Porém, o que acontecia? Acontecia que Jesus Cristo veio e disse que esses sacrifícios não valem nada, absolutamente nada. O que vale mesmo é um sacrifício do coração, ou seja, o que vale é um sacrifício interior, o arrependimento, a mudança de vida, isso é o que conta. E na comunidade dos primeiros cristãos, ainda haviam essas pessoas que praticavam o sacrifício de animais aos deuses. Só que quando esses animais são sacrificados e entregues no templo, o que acontece depois com eles? São jogados fora? Alguns eram queimados, porque alguns tipos de sacrifício precisavam ser queimados inteiros. Outros não, eram sacrifícios simples. Então pegava aqueles animais e o sacerdote fazia o quê? Vendia no açougue da frente do templo. Ganhava dinheiro com aquilo. Por isso que era muito importante, era um mercado, era muito importante o sacrifício. Porque você levava o animal, oferecia a Deus, mas depois isso tinha um retorno em dinheiro para o templo. E o que acontecia? Os cristãos da primeira comunidade faziam o quê? Comia essa carne, que era sacrificada aos ídolos. Porque era uma carne mais barata, então eles comiam a carne. Só que o que acontece? Acontece que algumas pessoas começaram a falar assim, bom, se os cristãos comem dessa carne, só que entenda bem, para o cristão que comia aquela carne, ele sabia que não estava fazendo uma adoração àquele Deus. Ele simplesmente sabia que aquilo lá não tinha nada a ver. Ele estava simplesmente comendo a carne porque era mais barata. Esse era o sentido mesmo. Mas para algumas pessoas da comunidade, olhava para aquilo e falava assim, se os cristãos estão comendo essa carne imolada aos ídolos, então nós também podemos continuar adorando os ídolos. Porque se eles comem, então nós também podemos comer. Começou a ser um contra-testemunho para a comunidade. Então esse problema chega até Paulo, e Paulo diz assim, olha, então se for para que isso não seja um escândalo, então vamos sacrificar, e isso é um sacrifício interior, vamos sacrificar a nossa vontade, não vamos comer essa carne. Para que nós sejamos não sejamos motivo de escândalo para esses fiéis que estão deixando a comunidade, achando que na verdade nós estamos adorando os outros deuses quando comemos essa carne. Então vamos deixar de comer essa carne. O raciocínio é bem isso, para que outras pessoas não caiam, então nós fazemos algo para que elas não caiam. Consegue entender? Está claro isso para vocês? Porque essa é a lógica do evangelho. O padre está dizendo isso porque essa é a lógica do evangelho de hoje. Já não é fácil amar a gente mesmo, já não é fácil amar aqueles que nós amamos de verdade. Jesus vem com uma ideia de amar o inimigo. Como é que eu faço para fazer isso? E essa lógica de São Paulo é a mesma que Jesus está aplicando aos discípulos. Eu só consigo amar o inimigo quando eu dou a outra face. Os primeiros cristãos só conseguiam realmente fazer com que a comunidade ficasse unida quando ele renunciava
a um direito dele de comer de um tipo de carne para não dar mau testemunho aos outros. Eu só consigo amar o inimigo quando eu entro nessa lógica, que é em vista do bem dele e não do meu bem. É só assim. É só quando eu olho para ele e percebo assim: meu Deus, olha o mal que ele está fazendo para ele. Se eu ficar olhando para o mal que ele está fazendo para mim, eu não consigo amá-lo. Eu só consigo amá-lo a partir do momento que eu entro na lógica de olhar para ele e dizer assim: olha o mal que essa pessoa faz a ela mesma, e eu preciso fazer alguma coisa para que ela não aplique esse mal. Eu preciso entrar numa lógica do amor, para que ela não faça esse mal a ela mesma. Então eu sou capaz. Quando Jesus diz aqui de dar a outra face, ele não está dizendo que e não estamos falando desse amor bobo, né? Do amor tolo, daquela pessoa que apanha hoje e no outro dia continua apanhando e passa a vida apanhando. Não, Jesus não está dizendo disso, né? Porque isso é realmente problemático. Mas é sempre mostrar o outro lado da situação. E ele continua: se alguém te amaldiçoa, então você abençoa. Consegue entender? Dar a outra face é mostrar o outro lado da situação. É dizer que existe um outro caminho, existe um outro jeito de resolver aquela situação. Se alguém te vem com pedras, então você vai com flores. Essa capacidade de olhar o outro lado da situação por conta da outra pessoa, por causa do mal que ela está fazendo a ela mesma, é que me dá a possibilidade de amar os meus inimigos. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui numa visita, a minha avó e a minha mãe rezavam nas casas das pessoas. Na minha comunidade era muito simples, o padre ia lá uma vez ao mês. E um dia minha avó e minha mãe, e como eu era pequeno, não tinha como me deixar em casa, minha mãe me carregava junto, né? Nessas orações. E às vezes eram umas orações pesadas, e eu lembro de um dia que minha avó entrou numa casa e foi rezar lá numa casa e tinha um problema lá. E eu não lembro certas palavras, mas eu lembro que a mulher amaldiçoou o marido. Falou um monte de coisas negativas para ele. E aí a minha avó disse assim: devolve agora o contrário. Abençoa a sua mulher. Eu era pequenininho, lembro da minha avó falando isso: abençoa a sua mulher. E quando o marido dela abriu a boca e falou o contrário, abençoando ela, aquela mulher caiu de joelhos, começou a chorar. E aí eles se abraçaram. Eu era muito pequenininho, mas eu sei que a situação ficou resolvida. E ficaram bem, porque depois, até hoje, estão bem, vivem junto lá na minha cidade. O poder que a bênção tem de destruir a maldição, o poder que o amor tem de destruir o ódio, o poder que as boas palavras têm de destruir as más palavras, o poder que os bons pensamentos têm de destruir os maus pensamentos. É isso que Jesus está nos ensinando. Eu só sou capaz de amar o meu inimigo quando eu olho para ele, quando eu tenho compaixão do outro, do inimigo, quando eu vejo o mal que está acontecendo na vida dele, eu enxergo o mal, aí eu me foco no mal. E aí eu deixo de lado o mal que está acontecendo em mim. Então ele não me atinge, aquele mal não me atinge. Padre, mas lá na frente da minha casa colocaram uma macumba lá na frente. Quando eu abri a porta, meu Deus, padre, eu fiquei arrasado. Estava aquilo, por que fizeram esse mal contra mim? E aí a pessoa fica só preocupada com aquilo e acolhendo o mal que fizeram contra ela. Se você pensa que aquilo é um mal, então combate aquilo com palavras de bênção. Combate isso com palavras de amor. E não deixe que esse mal toque a sua vida. Faça o contrário do que precisa ser feito. O contrário do que precisa ser feito, não, faça o contrário daquilo que foi feito. Se fizeram mal, então eu devolvo com o bem. E essa lógica precisa entrar nas nossas vidas em todos os momentos, em coisas simples. O padre está falando de coisas, de grandes males que são feitos contra nós, mas eu também estou falando dos pequenos, dos atos simples. De que quando alguém
perde o controle dentro de casa e fala coisas que não são boas, você fala coisas boas, ao contrário daquilo, mesmo querendo falar coisas más, mesmo querendo bater de frente com aquilo. Você equilibra isso dentro de você e equilibra as coisas que estão fora de você, quando você entra nessa lógica de Jesus, de dar a outra face. Você combate o mal. Isso é combater o mal. Isso é lutar contra o mal. É assim que se luta contra o mal. É não ficar preso no que ele está fazendo comigo, mas é combatê-lo de frente. Olhar para ele, o que ele está fazendo na vida das pessoas. Aí eu consigo. Aí eu consigo não só amar o inimigo, mas eu consigo amar a mim mesmo, porque diz Chesterton, que é um grande jornalista inglês, ele diz o seguinte, e é muito interessante: Jesus manda amar os inimigos, porque às vezes eu mesmo, ou os meus amigos, dependendo do momento do dia, se tornam os meus inimigos. Muitas vezes. Então por isso mesmo é que nós precisamos amar os inimigos, para que nós combatamos o mal em nós, para que nós não deixemos nos contaminar pelo mal. E não porque você acha que não, mas olha, padre, se eu amar, que injustiça isso, né? Como é que eu vou amar alguém que fez mal para mim? Quando você olha na sua ótica, perde totalmente o sentido. Mas quando você olha na ótica de Deus, e no mal que está sendo feito na vida daquela pessoa, então tudo ganha sentido. Que Deus nos ajude a viver cada dia mais isso nas nossas vidas. Que eu consiga viver efetivamente amando amigos e inimigos, todos os que precisam ser amados. No instante de silêncio, abaixe a sua cabeça e peça essa graça a Deus, ao bom Deus. Diga: Senhor, que na minha vida eu lute contra o mal, que na minha vida eu consiga cada dia vencer o ódio, que cada dia eu consiga vencer as minhas fraquezas, vencer a mim mesmo, e que eu consiga entrar nessa lógica do amor, do mandamento do amor, de amar como o Senhor nos amou. E assim, com o coração voltado para Deus, nós apresentamos as nossas ofertas.